É bom ter sócio? Muitas pessoas me perguntam assim, é bom ter sócio? É bom ter sócio. Muito bom. Porém, você precisa saber escolher um sócio. Eu tenho muitas histórias para contar sobre sociedade e é incrível, rapaz, é incrível. Primeiro, quando você vai procurar um sócio, ele não pode ser igual a você. Por que você vai querer um sócio igual a você? É loucura, vocês dois vão cair no abismo. Os sócios, eles precisam ter opiniões diferentes para dar um equilíbrio na indústria ou no seu negócio. Eles precisam. Suponhamos assim, ó, se você gosta do azul, seu sócio gosta do azul, meu, que coisa louca, vocês vão... Então você não precisa de sócio, você precisa de dinheiro, porque você vai precisar de uma pessoa que tenha a mesma ideia, a mesma capacidade, o mesmo dom, a mesma habilidade, a mesma paciência. Não. Então, é bom ter sócio. Eu tenho os mesmos sócios, nós somos em 3, faz 37 anos. Aí a pergunta, mas você já brigou com o seu sócio? É igual um casamento, gente. Eu vou falar, você não briga com a sua esposa, você discute os pontos de vista com a sua esposa, mas você não discute. Agora, se você briga é porque você está num casamento errado, aí sim. Ou você está numa sociedade errada, então você vai brigar. Então, a sociedade, ela é muito importante. Mas quando uma empresa quebra, uma sociedade se desfaz, então eu vou conversar com as pessoas que eram sócias e um põe a culpa no outro. Ele disse, olha, o meu sócio chegava tarde, saía cedo, ficava no telefone, na internet o dia inteiro. Poxa vida, ele era preguiçoso. Aí você vai conversar com outro sócio, ele tem as mesmas acusações. Rapaz, ele saía na hora do almoço, não voltava, ele faltava muito. Então, os dois eram culpados, os dois são culpados. Então, eu digo para você, como que se escolhe um sócio? Né? Primeiro, caráter. Né? Sócio precisa ter caráter, ética, precisa ser honesto. Esse é o principal. Se você tem um sócio que é desonesto, não vai bater. Se você tem um sócio que faz coisas ilícitas, corrupção, a firma não vai para frente. Então, o primeiro passo é você achar os sócios que compartilhem com você os mesmos valores. Princípios, né? Os mesmos princípios. Princípios e valores. Os mesmos valores. Não importa. Vamos supor, quando você começa uma sociedade, né? Uma sociedade, você tem que ter regras. No começo, nos primeiros 5 anos, você precisa sentar com ele e definir as regras. Quais são as regras? Horário de entrada, horário de saída, férias, salário. Atividade de cada um. Atividade de cada um. A responsabilidade de cada um. A responsabilidade de cada um. Então você precisa conversar primeiro e definir que você tem regras a seguir. Tá? Então você tem regras a seguir. Aí a sociedade começa a fluir melhor. É lógico que vai ter discussão, é lógico que você vai fazer um investimento e o seu sócio vai falar, aquele investimento não vai dar certo, está muito alto, aquele valor não está bom, aquela máquina não é o suficiente para nós. Mas eu não vou ficar brigando com ele. Por quê? Não, aí ele explica o ponto de vista dele, eu explico o meu ponto de vista e nós chegamos num entendimento. E às vezes a conversa fica mais acalorada, é lógico, é normal que ela fique mais acalorada, porque às vezes eu tenho certeza que o que eu estou falando, eu tenho tanta convicção que aquilo vai dar certo, que eu tento impor, e é errado, mas eu tento impor, não, vai dar certo, eu já fiz as contas, né? E ele da mesma forma. Aí eu falo, ele também tem tanta certeza que não vai dar certo o projeto. Então você vai conversando e você chega numa situação que vocês entram num acordo e a sociedade flui bem. Isso é muito legal, tá? Mas eu vejo muitas pessoas brigando assim, saindo assim no braço. Eu já vi sociedade, pessoas saindo no braço. Uma coisa importante, Davis, quando você tem uma empresa,
O seu sócio é aquele que está no seu contrato social. Não é a esposa dele. Não são os filhos dele. Mas que é aquele que está no contrato social. Por quê? Todo mundo que é da família, ele quer dar alguma opinião, ele quer mostrar algum projeto, ele quer mostrar alguma coisa. E não é bom isso aí, não é bom. Porque só se ele fizer parte, se ele fizer parte da diretoria, se ele fizer parte da empresa, mas isso não é bom. Então, os sócios, a pessoa precisa distinguir, falar, olha, então a família é isso, a nossa sociedade, o meu sócio é quem está no contrato social, então eu só respondo para ele. Então, a minha sociedade, como eu disse para você, de 37 anos, você conhece os meus sócios, são pessoas idôneas, a família deles também. Eu estou falando da família, não é por causa deles, é por causa de outras famílias, de outras sociedades que eu já vi que não deu certo, porque a esposa se intrometeu no negócio, os filhos se intrometeram no negócio e o negócio não foi para frente. Não é no meu caso, que ficou bem estabelecido todos os padrões, ficou estabelecido todas as regras. Então, nós não temos problema nenhum com a sociedade. E a gente tem também, quando você tem uma sociedade, você tem os filhos que vão crescendo, né? E os filhos crescem. Então, o filho não é obrigado a trabalhar na sua empresa. Ele não é obrigado. Porém, se ele tiver capacidade, é melhor que ele esteja dentro da sua fábrica do que na fábrica do seu concorrente. Então, no nosso caso, nossos filhos trabalham na nossa empresa e eles começaram de baixo. Todos eles começaram de baixo. Você viu, né? Meus filhos fizeram Senai. Sim, começaram na produção. Trabalhavam na produção. Sim. O meu filho falou assim, ô pai, o pessoal está perguntando se eu sou adotivo. Eu falei, por quê? Nossa, eu carrego Porque caixa. O pai colocou o filho lá no meio da produção. Eu carrego caixa lá embaixo, eu tô tudo sujo e não sei o quê. Então... até os filhos do seu outro sócio começaram no TI, né? Começaram formatando máquina lá, mesmo. Passando cabo lá na produção. Isso mesmo, todos começaram de baixo. Então, não é porque são meus filhos que eles serão diretores. Não é que eles são meus filhos que eles são gerentes. Ele pode ser diretor, ele pode ser um gerente, mas ele precisa alcançar... ele precisa alcançar esse cargo, ele precisa brigar por esse cargo. Ele precisa concorrer a esse cargo como uma pessoa normal. Ele é meu herdeiro, mas não é o meu sucessor, que é uma diferença muito grande. Olha que diferença, interessante, hein? O herdeiro é o seguinte, quando eu morrer, eles vão pegar a minha parte do meu patrimônio, da minha fábrica, e ter uma parte que cabe a ele. Sim. Herdeiro é diferente do sucessor. Isso. Então ele pode ser herdeiro se ele estiver em outro país, em outra cidade. De qualquer forma, ele vai ser herdeiro. Isso. Mas sucessor, não. Sucessor. Para ser sucessor é completamente diferente, né? O sucessor, ele precisa ser muito bom, ele precisa ser extraordinário. Porque o sucessor não é para qualquer um. Eu vou falar para você uma sucessão que não deu certo. Uma sucessão que não deu certo. Quem foi o homem mais rico e mais sábio do mundo? Salomão. Por que ele foi um grande rei? Porque ele foi um grande rei porque ele aprendeu com o pai dele todas as técnicas, todas as estratégias para ser um bom Principalmente rei. De negociação. Principalmente. Não fazer guerra e fazer negócio. Tá. Então, você vê que ele foi o sucessor de verdade. Agora, tem uma coisa que Salomão não prestou atenção. Você vê, sábio, você reparou que todo mundo comete erros? Salomão não prestou atenção num detalhe. Talvez ele não foi igual Davi, que Davi preparou ele, mas Salomão não preparou o filho dele. Para quem conhece a Bíblia, é o seguinte: depois que Salomão morreu, quem tomou o trono foi o Roboão, que era o filho dele. Que não era o de direito, né? Então, mas roubou o trono. Uhum. E ele não foi instruído para ser o sucessor. Aí, o que aconteceu para Roboão perder? Eu acho que ele perdeu das 12 cidades, acho que ele perdeu 11, se eu não me engano. Né? Então, quer dizer, eu te dei 12 empresas,
você ficou só com uma. Né? Olha só, ele era herdeiro, mas ele não era o sucessor. Aí foi colocado como sucessor. Então, por que ele quebrou as empresas? Por que ele perdeu toda essa cidade? Pelo seguinte, porque você lembra que eu falei uma vez para você que na internet existem coaches, existem mentores e mentores. Existem aqueles que são bons e aqueles que são ruins. Você lembra que eu falei de experiência de vida? Que as pessoas precisam ter um histórico para te aconselhar? Então, quando apareceu uma demanda, a primeira demanda que apareceu para Roboão foi o seguinte, ele falou assim, chegaram até ele e disseram, olha, o povo está pedindo que você reduza os impostos, porque está muito pesado e tal. E ele se aconselhou com os anciões. Os anciões falaram, não, você deve reduzir o imposto, o povo já foi muito judiado, tal. Aí ele falou, tá. Aí ele foi conversar com os amigos dele de infância. Que não tinha experiência nenhuma. E os amigos dele de infância falaram assim, olha, você tem que ser mais duro do que seu pai. Você tem que mostrar para eles autoridade, você tem que ser mais duro. E qual conselho que ele acatou? Não foi dos anciões, mas foi dos moleques, dos amigos sem experiência. Então, ele quebrou o reino, né? Ele quebrou as 11 fábricas, ele quebrou. Olha só que interessante. Eu estava falando para você de conhecimento, eu estava falando para você de treinamento, e esses anciões foram todos treinados e eles tinham uma experiência de vida. Com o Davi. E com o próprio Salomão também. O Salomão também foi sábio. E como é que o homem mais sábio do mundo cometeu um erro desse e nós não vamos cometer? Quantos erros ainda o empresário está cometendo? Eu fui numa fábrica de um amigo meu e ele estava pronto para se aposentar. E eu falei, quem vai assumir no seu lugar? Ele falou, meu filho. Mas eu nunca vi seu filho aqui. Eu falei, mas ele vai assumir. Como é que pode? Uma pessoa sem experiência, ele só ia falar assim, tá aqui, o pai está indo embora, agora você cuida da fábrica. Um processo de sucessão. Sucessão, não tem um processo de sucessão. Um processo de sucessão demora 5 anos. Sabia? Não. Eu também, quando eu estava fazendo o processo de sucessão, porque a sucessão, meus filhos não precisam ser meus sucessores, mas eu preciso de ter uma hierarquia na minha empresa que vai me suceder, uma hierarquia. Eu preciso ter gerentes, eu preciso ter diretor, eu preciso ter CEO, eu preciso ter pessoas capacitadas que vão ser meus sucessores. Eu não preciso ter um sucessor, são meus sucessores, meu filho é meu herdeiro. E nossos filhos podem estar nesse meio. Eles podem estar concorrendo para ser os sucessores também. Então, se o próprio Salomão errou, eu não posso cometer esse erro. Então, eu posso aprender com o erro dele. Porque é mais feliz quem aprende com os erros dos outros, né? Então, eu prefiro não aprender com meus erros. Eu gosto de aprender com os erros dos outros. Então, eu estou mirando naquilo que Salomão devia ter feito muito bem, que a responsabilidade era muito grande. Ele estava lidando com reinos, estava lidando com pessoas, e ele não conseguiu fazer aquilo. Pode ter passado tantas coisas, mas não passou o mais importante para os filhos deles. Por isso que eu falei, eu comecei a conversar com você sobre sociedade, né? Porque aí vem a sociedade, ela vem crescendo, mas chega uma certa hora que cada sócio tem 2 filhos, né? Então já são 6, e o que serão desses 6? Então você precisa de uma direção. Então sociedade é isso, porque a sociedade ela pode terminar aqui, na hora que não se fez um projeto de sucessão, aí sai a briga da família. Quem vai ocupar o lugar de quem? Quem vai ocupar o lugar de quem? Às vezes na própria família já sai briga, porque já tem 2. Não isso mesmo, na própria família. Então, na minha família, no meu caso, eu tenho 3, o meu sócio tem 2, o outro tem 2. Então, aí que chega, talvez, até agora nós conseguimos lidar um com o outro, mas e daqui para frente, como vai ser? Então, o projeto de sociedade, ele é um projeto grande, ele vem se esticando, que treina a sua paciência, né? Que vai treinando, você vai ser um líder
você vai se transformando cada vez num líder melhor. E aí termina na sucessão para que aquilo que você plantou, né, você continue colhendo por toda a sua velhice. Ok? Tá bom os 3, então?